Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e hoje, pessoal, vamos complementar a aula 1 que nós fizemos de Direitos Fundamentais, que é um tópico que integra direito constitucional desse nosso curso gratuito de Direito Constitucional para o CNU Bloco 8, nível médio. Hoje nós responderemos algumas questões de direito constitucional para que nós revisemos o que foi estudado. Beleza? Então, bora começar. Vamos lá. Ó, os direitos individuais e garantias fundamentais do sistema jurídico brasileiro é o quê? São intransmissíveis, tá certo? Tá certo. São irrenunciáveis, tá certo? Absolutos, opa, aqui já tá errado, né? A gente sabe que os direitos fundamentais, uma das características é a relatividade, né? Então, relatividade. E suas normas definidoras têm aplicação imediata. Essa parte que a gente não estudou, mas é verdade, porém, mesmo se você não soubesse disso, essa alternativa já estaria errada porque um direito fundamental não tem a característica de ser absoluto, né? Assim, não que não tenha, nós vimos que existem uns casos lá muito específicos, porém a regra geral é que o direito fundamental não tem a característica de ser absoluto, por conta da característica da relatividade, beleza? Os direitos individuais e garantias fundamentais são inalteráveis. Não, né, pessoal? Não são inalteráveis. Lembra lá da característica da mutabilidade, né? Mutabilidade. Por quê? Essa característica ela tem uma relação direta com a historicidade, que vem, né, daquela questão que nós falamos sobre os direitos fundamentais, eles evoluírem conforme passa o tempo. Então, eu dei esse exemplo na aula, que o direito fundamental da mulher, os direitos fundamentais que abrangem as mulheres nos dias atuais, é diferente dos direitos fundamentais que abrangiam as mulheres lá na década de 30. Com certeza, na década de 30, perante a Constituição vigente daquela época, as mulheres tinham direitos mais restritos a várias questões, beleza? Então, por conta disso, existe essa característica da historicidade, da mutabilidade, ou seja, os direitos fundamentais são inalteráveis? Não, eles são alteráveis, eles são mutáveis, beleza? Letra C. Incluem outros do regime e princípios adotados na Constituição, além dos constantes de tratados internacionais que o Brasil seja parte. Esse daqui está certo, né, pessoal? Letra C está certo. Isso aqui é o princípio da não exaustividade, que quer dizer que os direitos fundamentais não se exaurem ao que está na Constituição Federal de 88. Existem outros direitos que o Brasil possa vir a adotar, que estejam presentes nos tratados internacionais ou em outros lugares. Então a letra C, pessoal, ela está correta, tá? Vou até marcar aqui. Beleza, vamos encontrar o erro da D e da E? Estão limitados ao rol que o Constituinte estabeleceu dos artigos 5º ao 17 da Constituição da República Federativa Brasileira. Não, né, pessoal? É a mesma coisa. Vou até colocar aqui. Estão limitados? Não estão limitados, né? É a mesma resposta da alternativa C, por conta do princípio da não exaustividade. Obedecem ao modelo de constituição rígida ortodoxa, adotado pelo constituinte originário. Não, né, pessoal? Não é essa questão dessa rigidez dos direitos fundamentais. Lembra das questões da alterabilidade, mutabilidade, historicidade. Lembra da relatividade dos direitos fundamentais. Então não tem essa questão, essa rigidez ortodoxa aqui não. Beleza? Então, gabarito, letra C, e deu pra gente revisar aqui algumas características. Bora para a próxima. Aqui tem um texto, né, do Antônio Pérez Esquivel, a convite da ONG. Vamos lê-lo aqui. Qual a diferença entre o assassinato de milhares
de civis em um ataque no Afeganistão e a matança de milhares de pessoas por contaminação da água. Ou entre a fome causada pelos conflitos tribais na África e a fome causada pela destruição do solo e uso indevido da terra. Eu marquei aqui, né, porque é uma parte importante desse texto. A definição de transgressões aos direitos humanos não se limita mais ao que fizeram as ditaduras: sequestro, desaparecimento e tortura. Beleza, isso aqui é o texto do Adolfo Pérez Esquivel. Vamos ler a alternativa. A perspectiva do autor remete à ampliação dos direitos humanos, incorporando-se novo conjunto de direitos àqueles já tradicionalmente defendidos. Esse novo conjunto corresponde especificamente aos direitos. Olha, pessoal, quando a gente fala de água, solo, dentre outras coisas, a gente tem que pensar na nossa cabeça, isso aqui é uma coisa abrangente de várias pessoas. Eu tenho direito à água, mas não só eu, toda a população da minha cidade. Eu tenho direito que o solo seja usado de maneira correta pela pessoa que está fazendo a agricultura para que o alimento que chegue na minha mesa não tenha nenhum contaminante para a minha saúde. Então isso aqui, pessoal, traz uma ideia de solidariedade, tá? Traz uma ideia de fraternidade. Tá? Por quê? Porque nós temos que pensar na questão, nos direitos coletivos e difusos, tá? Vou chegar aqui para cima. Coletivos e difusos. Por quê? Porque aqui são várias pessoas que estão abrangidas por esses direitos. Na aula eu falei, olha, quando a gente falar de solidariedade e fraternidade, a gente tem que lembrar do quê? A gente tem que lembrar da terceira dimensão. E quem está presente na terceira dimensão dos direitos fundamentais? Direitos ambientais, pessoal. Beleza? E aí, só para a gente ver o resto, direitos civis e políticos integram a primeira dimensão. Direitos econômicos, culturais e sociais, segunda dimensão. Então essa questão aqui ela foi um pouquinho mais elaborada porque o examinador deu um texto e pediu para você interpretar, mas ele pediu quais são os direitos abrangidos. E lembra aí, direito ambiental, é lógico, né? Daria para você responder sem nem saber o que é gerações, né? Dos direitos fundamentais. Só de você ler ali contaminação da água, destruição do solo, uso indevido da terra, assim, se eu estivesse fazendo essa prova e eu nunca tivesse estudado direitos fundamentais, eu falei, cara, é direitos ambientais. Mas é bom que a gente faz aqui uma revisãozinha, né? Lembrando que isso aqui integra a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Beleza? Bora para a próxima. A eficácia horizontal. Lembra das eficácias? Nós temos 3 tipos de eficácia, lembra? Eficácia. Eficácia vertical. Eficácia horizontal. E eficácia diagonal. Eu vou só dar uma lida aqui na questão e a gente termina de complementar essa parte. A eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais é uma teoria atribuída ao jurista Hans Carl Nipperdey, o qual buscava superar a teoria clássica e demonstrar novas modalidades de violações de direitos fundamentais, até então não reconhecidas pela teoria mais tradicional, como a defendida pelo Jelinek. Constitui exemplo de aplicação inovadora da teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Então ele quer saber qual dessas alternativas aqui existe uma hipótese, uma aplicação de eficácia horizontal direta. Aí vamos só comentar aqui para vocês lembrarem. O que é eficácia vertical? Vamos revisar. É a proteção do particular em face do Estado na eficácia horizontal é a proteção do particular
em face de outro particular e na diagonal é a proteção do particular em face de outro particular, porém, aqui nós temos uma relação de assimetria, tá? Beleza? Então vamos responder a questão. O ajuizamento de ação trabalhista contra uma fundação pública para que ela adote medidas concretas para a proteção do mercado de trabalho da mulher. Pessoal, aqui é basicamente Estado e o particular, tá? Eu tenho uma fundação pública que representa o Estado, tá? Ela integra a administração indireta e provavelmente aqui se trata de uma fundação pública de direito público, tá? Talvez não, né? Mas não importa. Aqui a fundação pública, ela vai estar como se fosse o Estado, tá? E a mulher. Então, nesse caso, a gente está falando de quê? Eficácia vertical. Estado e particular. A interposição de mandado de segurança para exigir que as universidades públicas tenham banheiros destinados para atender a pessoas transgêneros. Ou seja, nós temos aqui o Estado e nós temos aqui o particular. Então, que eficácia que é essa? Eficácia vertical. Beleza? Propositura de habeas corpus para garantir a inviolabilidade do corpo do paciente e fazer a sua negativa para a realização de exame de DNA exigido pela autoridade policial. Então, o que nós temos? Autoridade policial e paciente. De novo, Estado, particular. O que é isso aqui? Eficácia vertical. Letra D. A exigência de um cliente para que uma empresa privada concessionária de serviço público, cuidado com isso aqui, respeite seu direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, quando tal ingresso seja necessário à continuidade do serviço público em questão. Pessoal, toma cuidado aqui, que é uma empresa privada, porém ela é uma concessionária de serviço público. Então, nesse caso, foi delegado um serviço público a essa concessionária e ela está agindo como se fosse o poder público, né? Ela está concedendo energia, o serviço público de energia. Então, é como se ela fosse o Estado em questão. Não é uma relação particular, aqui é como se fosse o Estado, tá? E aqui eu tenho um cliente que é particular, então aqui de novo, qual é a eficácia? Eficácia vertical. Toma cuidado, porque quando você vê aqui empresa privada, você fala, opa, particular, particular. Mas não, né? Aqui você tem uma empresa privada que é uma concessionária de serviço público de energia. Inclusive, a gente vai estudar isso lá na frente de direito administrativo, essa concessionária, ela existe para ela a responsabilidade civil objetiva, tá? Isso a gente vai estudar lá na frente, mas só para vocês entenderem, aqui ela está atuando como se fosse o Estado, ela está fornecendo a energia elétrica, né? Se for energia elétrica mesmo, né? Mas provavelmente é. E por último, provavelmente é nosso gabarito, porque se não for nosso gabarito, não tem gabarito, né? Então provavelmente é. Letra E. A exigência de que uma escola particular tenha de observar o contraditório e a ampla defesa ao expulsar um aluno, mesmo que o contrato entre as partes estabeleça o contrário. Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma proteção em face do particular contra outro particular. O que é isso aqui? Eficácia horizontal. Gabarito letra E. Beleza? Gabarito letra E, tá? Eficácia horizontal. Beleza? Bora para a próxima.
É característica dos direitos fundamentais do cidadão, a gente também estudou isso aqui. Característica. A disponibilidade? Não. Não tem isso aqui não. A prescritibilidade? Não. É a imprescritibilidade, lembra? Quer dizer que o direito fundamental não prescreve? Você não perde o direito de utilizar algum direito fundamental ao longo do tempo? Inclusive, na aula, eu trago um exemplo, eu explico um exemplo do direito penal. Quando, por exemplo, alguém furta o seu celular, e aí depois de 20 anos você quer fazer a denúncia. O delegado vai virar para você e vai falar assim, olha, prescreveu o seu direito de entrar com uma denúncia aqui. No caso dos direitos fundamentais, não existe isso. Eles são imprescritíveis, beleza? Relatividade. Aqui tá certo, né? É o gabarito. Lembra que os direitos fundamentais, em regra, não são absolutos. Em regra, tá? Em regra. Nacionalidade. Isso aqui não é característica, tá? A gente não estudou isso aqui. Unicidade. Também não. Então, gabarito, letra C. Bora para a próxima. Considere as duas afirmações a seguir. Vamos lá. Em um processo judicial, o Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa. Beleza. Nas relações entre a imprensa e os particulares, a imprensa deve observar o direito à honra, sob pena de consequências como direito de resposta e indenização por dano material ou moral. As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam o quê? Bom, pessoal, se você olhar aqui as alternativas, aqui está falando das eficácias, né? E aí, vamos ver aqui, ó, letra A, eficácia horizontal, né? As duas afirmações. A gente vai analisar. Mas antes, na hora de fazer prova, pessoal, já elimina aquela alternativa que não faz sentido. Então aqui, eficácia externa. Pessoal, é o seguinte, você estudou isso aqui? Você não estudou isso aqui não, né? Eu não sei o que é isso aqui. Então, elimina. Eficácia externa. Você estudou isso aqui? Não. Então, elimina isso aqui, beleza? Então, você já cortou aqui de cara a letra B e a letra E. Então, vamos analisar de novo. Em um processo judicial, o Estado deve assegurar a observância contraditória para a defesa. Pessoal, é o seguinte, isso aqui se trata de um processo judicial, então aqui nós temos o Estado perante um particular, tá? Suponha que houve lá a elaboração do inquérito policial pela autoridade judiciária, esse inquérito policial foi entregue ao Ministério Público, o Ministério Público ele ofereceu a denúncia, o judiciário recebeu a denúncia e começou ali o processo judicial. Agora é o Estado, com E maiúsculo, contra o indivíduo. Então aqui se trata da eficácia vertical dos direitos fundamentais, porque é Estado e particular. Então aqui é o quê? Vertical. Então aqui a gente já elimina a letra A, porque a letra A fala horizontal, e a gente elimina a diagonal, beleza? Aí já tem o gabarito, né, que é a letra D. Mas vamos ver aqui a afirmativa 2. Nas relações entre imprensa e particulares, pessoal, imprensa é particular. Então aqui é particular contra particular. Se é particular contra particular, o que a gente tem aqui? Eficácia horizontal. Então, eficácia vertical, eficácia horizontal. Gabarito letra D, eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos individuais, respectivamente. Beleza? Próxima. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, assinale a opção correta. Vamos lá. A Constituição, ele quer a correta, tá? Cuidado. A Constituição consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Não, pessoal, não é isso aqui. Pessoal, lembra que eu comentei da característica da relatividade, tá? Que diz que nenhum direito fundamental, em regra geral, é absoluto, tá?
você pode relativizá-lo, você pode impor limites, restrições a um direito fundamental. Porém, existe a teoria dos limites, que vai tratar do núcleo essencial dos direitos fundamentais. O que quer dizer isso? Que existe um núcleozinho dos direitos fundamentais que vai ser intocável, tá? Mas agora, essa questão da teoria consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo, não tem nada a ver isso aqui não, tá? Direitos fundamentais formalmente ilimitados. Pessoal, isso aqui já está errado, né? Direitos fundamentais é ilimitados? Não é. Lembra da relatividade de novo. Lembra da historicidade. Lembra da mutabilidade. Os direitos fundamentais, eles evoluem ao longo do tempo, ao longo da história. Eles mudam. Então, eles não são ilimitados. Beleza? E eles não são absolutos, em regra geral. O gozo da titularidade de direitos fundamentais pelos brasileiros depende da efetiva residência em território nacional. Pessoal, que é um completo absurdo isso aqui. Não depende. Pessoal, presta atenção. O estrangeiro, ele também é garantido o usufruto dos direitos fundamentais. Eu vou dar vários exemplos para você. Nós temos casos de refugiados que vêm para o Brasil. E sabe o que o Estado brasileiro faz quando vem esses refugiados? O Brasil os acolhe. O Brasil dá um mínimo de condições para que ele consiga se estabelecer aqui. Manda para alguma cidade, né, faz uma carteira de trabalho, pergunta quais são a profissão da pessoa, qual é a profissão, o que ela faz. Ela tenta integrar essa pessoa à nossa sociedade. Tá? Então, não depende disso, é garantido a todos. E aqui, a gente pode associar essa alternativa ao princípio da universalidade. Beleza? Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Tá certo, né, pessoal? Acabei de falar. Ah, vão ser todos os direitos fundamentais que vão ser garantidos aos estrangeiros? Não. Não. Exemplo, quer um exemplo? Eu dou para vocês um exemplo. Existe um direito fundamental, assim, ó, presta atenção. Lá no título 2 da Constituição Federal, que nós estudamos, lá fala assim, títulos e dos direitos e garantias fundamentais, certo? Lá no título 2. E aí, esse título 2 ele é dividido em vários capítulos, que são os direitos fundamentais classificados pela Constituição. Lembrando do princípio da não exaustividade, que eles não se exaurem ali. Quem que é? Direitos e deveres individuais direitos e deveres individuais coletivos, nacionalidade, direitos sociais, direitos políticos e partidos políticos. Aí, se você pegar os direitos políticos, vão ser aplicáveis aos estrangeiros? Não, tá? O estrangeiro pode votar? Não. Tá? Então, tô te dando um exemplo aqui, ó. Ou seja, o que a questão tá falando? Há direitos fundamentais que vão ser reservados aos estrangeiros? Sim, existem alguns, mas não todos. Então, a questão tá certa. Letra E. A reserva legal estabelecida para a inviolabilidade das comunicações telefônicas é classificada como simples e para a identificação criminal, reserva qualificada. Pessoal, vocês não estudaram isso aqui, eu não vou abordar essa parte aqui, senão vai confundi-los, beleza? E tá errado também, porque nosso gabarito é a letra D, tá? E depois, quando eu for explicar sobre essa parte aqui da letra E, eu retomo essa questão aqui, em outra oportunidade, tá? Mas se alguém também quiser que eu explique isso aqui, digamos assim, de maneira personalizada, me avisa aqui nos comentários ou manda mensagem aí que eu posso fazer também, tá? 7. Considerando-se o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em geração, olha só, lembra, pessoal, que eu falei para vocês que a doutrina, ela repudia essa classificação como gerações, tá? A doutrina repudia, tá? O correto, né, eu vou colocar entre aspas, né, é dimensões, tá? É correto afirmar, correto, então toma cuidado, que o direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente é considerado pela doutrina, pessoal. O que você lembra de direito ao meio ambiente? Você vai lembrar de solidariedade.
Lembra o que eu falei na aula. Olha, se você cuida do seu meio ambiente, se você pensa no desenvolvimento sustentável, você está pensando em todo mundo. Você está sendo solidário, você está sendo fraterno, né? Você está agindo com fraternidade. Isso aqui tem relação com o quê? Com a terceira dimensão dos direitos fundamentais. E quem está aqui dentro? Direito ao meio ambiente, beleza? Então, gabarito, letra C. Próxima, 8. Vou fazer só 10, tá? Os direitos designados a assegurar a soberania popular, mediante a possibilidade da interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado, são direitos. Pessoal, isso aqui, pensa comigo. O que seria um direito assegurado de soberania popular que vai se tratar de uma interferência nas decisões políticas? Olha, é o seu voto. Seu voto. Ó, eu votei, escolhi um deputado estadual. Esse deputado estadual, ele irá atuar na Assembleia Legislativa do meu estado. E ele pode fazer um projeto de lei. Ou seja, o meu voto vai impactar em um projeto de lei. Então, um direito que assegura a soberania e que tem uma relação direta com a interferência no meio das decisões políticas é o voto. Por conta disso aqui, é um exemplo que eu dei. O voto, eles são direitos o quê? Direitos políticos, né? Então aqui, a gente já corta a letra D e a letra E. E aí, ele está querendo fazer uma associação com as dimensões dos direitos fundamentais. E aí vamos lembrar, né, pessoal? O que integra a primeira dimensão? Primeira dimensão integra. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Primeira dimensão. Quem que está aqui? Direitos civis e direitos políticos. O gabarito é qual? Letra A. E aqui vamos lembrar, né? Primeira dimensão, a gente está falando da liberdade. Lembra lá do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então aqui a gente está falando da liberdade. Aqui a gente está falando que o Estado vai ter uma restrição da atuação estatal. Tá? Beleza, penúltima. A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a opção correta. Vamos lá. Por constituírem direitos relativos às pessoas naturais, os direitos e garantias fundamentais não são extensíveis às pessoas jurídicas. Errado, né, pessoal? Errado. Errado. A gente já sabe que os direitos fundamentais, eles são aplicáveis tanto às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Porém, para as pessoas jurídicas, é naquilo que for cabível, né? Por exemplo, direito à propriedade aplica-se a uma pessoa jurídica? Aplica. Direito à honra aplica a uma pessoa jurídica? Aplica. Direito à liberdade de locomoção aplica a uma pessoa jurídica? Não. Tá? Então, é aplicável naquilo que for cabível. Tá? Decore isso aí. Letra B. Enquanto os direitos civis e políticos se baseiam em abstenção por parte do Estado, os direitos sociais pressupõem prestações positivas. Tá certinho, né, pessoal? A gente acabou de ver aqui em cima, ó. Escrevi aqui, ó. Primeira dimensão, direitos civis e políticos, liberdade, restrição da atuação do Estado, da atuação estatal. Aí o que ele falou aqui? Enquanto os direitos civis e políticos se baseiam em abstenções,
por parte do Estado, ou seja, é uma restrição na atuação estatal, é uma liberdade negativa para o Estado. Os direitos sociais pressupõem prestações positivas, tá certo? Porque essas prestações positivas, para que haja um atingimento da igualdade material. Vamos colocar aqui também, ó, igualdade material. Ok? Então a gente já chegou ao nosso gabarito, né? Mas vamos ver o resto. Vamos ver o resto. De acordo com o STF, um direito fundamental constitucionalmente previsto possui caráter absoluto e se sobrepõe a... Ah, para, né? Para! Nós já fizemos aqui várias questões. Em regra geral, não existe direito fundamental absoluto. Por quê? Porque a gente tem uma característica chamada relatividade. Ah, Guilherme, mas você falou que existe uma exceção à característica da relatividade. Você citou o direito à não escravidão. Você citou o direito do brasileiro nato não ser extraditado. Eu sei, pessoal, mas presta atenção. Como regra geral, o direito fundamental não é absoluto. Lembra do exemplo que eu dei do direito à vida? Nem o direito à vida é absoluto no Brasil, pessoal. Existem casos no Brasil que é permitido o aborto. Então, nem o direito à vida é absoluto, tá? Então, como regra geral, o direito fundamental é absoluto? Possui caráter absoluto? Não. Próxima. A adoção da federação como forma de Estado pela Constituição é embasada na descentralização... Olha, pessoal, presta atenção. Isso aqui a gente não estudou, tá? A gente não estudou isso aqui. Mas eu vou aqui só falar o erro rapidamente. A adoção da federação como forma de Estado pela Constituição Federal tá certo. A forma de Estado é a federação no Brasil. É embasado na descentralização política e na soberania dos Estados-membros? Não, pessoal. Os Estados-membros, eles não possuem a característica de soberania, tá? Soberania. Não existe isso aqui, tá? Os Estados-membros, né? Quando fala Estado-membro, a gente tá falando de Goiás, São Paulo, Minas, tá? Eles têm uma característica de, uma característica de autonomia, tá? Não é soberania, tá? Os Estados-membros não têm soberania. Isso aqui a gente não estudou. Tô só respondendo aqui para não deixar passar em branco, tá? Em relação aos direitos políticos, o mandado de segurança coletiva e o habeas corpus são formas de exercício direto da soberania popular, como previsto na Constituição. Não, pessoal. Tanto o mandado de segurança, seja ele individual ou coletivo, quanto o habeas corpus, eles estão presentes no capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal, e eles são classificados dentro, né, capítulo 1, tá? Capítulo 1. Capítulo 1, título 2. O capítulo 1, ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então, mandado de segurança coletivo e habeas corpus não são direitos políticos e não são formas de exercício da soberania popular, tá? 10. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a opção correta. Os direitos sociais, econômicos e culturais são atualmente classificados como direitos fundamentais de segunda geração, tá? Tá errado isso aqui. Lembra lá da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Segunda geração, segunda dimensão, né? Igualdade. Prestações positivas do Estado, por meio dos seguintes direitos: direitos sociais, econômicos e culturais, para que haja o atingimento da igualdade material. Beleza? Letra B. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de terceira geração ou dimensão. Lembra da terceira dimensão? Nós já comentamos, consagra a questão da solidariedade, da fraternidade, tá? Fraternidade. Lembra que é aquela que eu sempre falo, né, da questão do desenvolvimento nacional, o desenvolvimento sustentável. Lembra da sustentabilidade, lembra do direito à água, né? Lembra daquela questão que fala do solo,
Então, você tem que pensar em todo mundo aqui. Quando fala a gente pensar em todo mundo, na questão dos direitos coletivos e difusos, nós estamos na terceira dimensão, beleza? A comissão parlamentar de inquérito, pessoal, a gente não aprendeu isso aqui, tá? Mas vamos só responder aqui. A CPI tem autonomia para determinar a busca e apreensão em domicílio alheio? Não, isso aqui não, ó, isso aqui tá errado, tá? Mas, quando nós estudarmos poder legislativo, a gente vai estudar sobre CPI, tá? E também quando a gente vai estudando sobre, lá em direitos fundamentais, no artigo 5º, vai ter uma parte que a gente vai falar sobre a inviolabilidade de alguns direitos, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá? A entrada em domicílio sem consentimento do morador é permitida durante o dia e à noite, desde que haja autorização judicial. A gente não estudou isso aqui nessa aula, mas eu vou responder que isso aqui consagra a inviolabilidade domiciliar, tá? A regra é que ninguém pode entrar na casa de um morador sem um consentimento dele, salvo algumas exceções. Uma das exceções é a entrada durante o dia com autorização judicial. Então, o juiz concede lá um mandado de busca e apreensão e aí o policial chega lá na casa, sei lá, 6 horas da manhã, que geralmente é o que acontece, porque já está durante o dia, tá? Então, à noite pode? Não pode, tá? Pode entrar com ordem judicial, com autorização judicial, mas durante o dia. Isso aqui a gente vai estudar lá no capítulo 1 do título 2, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Por fim, a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de quê? Primeira geração. Certo? Então, 10, letra E. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero. Muito obrigado. Se você gostou, compartilha, dê like. Nós fizemos aqui 10 questõezinhas dessa parte de direitos fundamentais, das gerações, né, das dimensões, das características, tá? Das eficácias. Compartilha com seu colega, tá? Se você quiser que eu faça mais questões, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar esse PDF aqui, vou deixar o link para ele, já falei para vocês, né, que vai ficar aqui disponível para vocês. E no mais é isso. Muito obrigado e até mais.